Estão conosco hoje aqui a professora Lara Mesquita, cientista política e professora da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O Léo Barreto também, CEO da consultoria Risco Político I3P. Boa noite, Léo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel Rittner, nosso diretor. Boa noite. E boa noite, Dani. E o Vitor Irajá, analista também de política aqui. Muito bem-vindo, meu cara. Boa noite, Caio. De novo juntos aqui no WW. Um prazer, viu? Bom, gente, vamos lá fazer um resumo ali, né, de como ficou esse julgamento no Supremo, essa tensão entre Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que aumentou hoje, né? Logo após o plenário do Supremo confirmar a suspensão das emendas impositivas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destravou duas PECs que mexem diretamente com o Judiciário. A reportagem é de Luciana Amaral. A PEC que limita decisões monocráticas segue para a Comissão de Constituição e Justiça por decisão de Arthur Lira, depois de ficar parada por 8 meses na Câmara dos Deputados. De autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, a proposta foi aprovada em novembro no Senado e diz que atos do Congresso e do Executivo só podem ser derrubados com votos da maioria absoluta do STF e de outros tribunais superiores. A segunda PEC liberada para a CCJ é de autoria do deputado Reinhold Stefanes, do PSD, e dá ao Congresso o poder de derrubar decisões do STF que ultrapassem a competência da Corte. O projeto foi apresentado em julho. Na CCJ, o andamento das duas PECs vai estar sob responsabilidade da presidente da comissão, Caroline Di Toni, do PL. Daremos mais rápida celeridade a esses dois importantes projetos, porque é disso que a nossa democracia precisa, reestabelecer a competência de cada poder da República. Segundo aliados, ao destravar as duas PECs que avançam sobre a atuação do Supremo, Lira quis dar uma resposta à Corte. Em poucas horas de julgamento pelo plenário virtual, o STF formou maioria nesta sexta-feira para manter a decisão do ministro Flávio Dino, que suspende a execução de emendas impositivas até que o Congresso apresente regras de transparência e de rastreio dos recursos. Antes mesmo da votação, durante a madrugada, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, já havia negado o recurso do Congresso que pedia para derrubar a liminar de Flávio Dino. Barroso disse que a decisão sinaliza a possibilidade de construir solução consensual para a questão em reunião institucional com representantes dos três poderes. É a mesma expectativa do presidente Lula, que voltou a falar nesta sexta-feira sobre o assunto. Eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. Léo Barreto, você como excelente observador aí de Brasília, qual é o tamanho dessa crise? Ela é bem significativa, né? Ela nasce de um ato de violência. O STF coloca uma arma na cabeça do Congresso e obriga ele a negociar o desenho que o orçamento tomou, principalmente desde 2019, né, quando o ex-presidente Bolsonaro não quis fazer presidencialismo de coalizão. E o Rodrigo Maia criou, né, o Instituto das Emendas do Relator e, a partir daí, o Congresso só aumentou. Na verdade, esse é um processo que vinha até antes, né, do Henrique Eduardo Alves, em 2015, que aprova o orçamento impositivo. Mas o fato é que muda, né, na força, né, a distribuição de recursos, que tem como dois objetivos principais. O primeiro, político, de voltar a uma situação onde o Executivo domine as pautas do Congresso Nacional por meio da barganha de orçamento, né? Algo que, se a gente for olhar para trás, também não desperta muita saudade nas questões de transparência, enfim. E também tem um aspecto fiscal, né? O presidente Lula, hoje ele tem uma situação complicada que é não ter recursos para garantir as entregas de programas até 2026, como, por exemplo, o PAC. Então, está sim de olho, né, no orçamento que hoje o Congresso controla e vai querer uma fatia, né, para poder ter mais garantia de entregas, né, dessas obras, enfim, do PAC, etc., até 2026. Bom, professora, o Léo usa aí bastante
ato de violência, arma na cabeça, barganha antiga ali do orçamento. O que, pelo menos para mim, mais me chama a atenção, e eu fui setorista de Congresso 10 anos em Brasília, a solução, ela me parece, não pela via política, é isso que, assim, de certa maneira, mais me incomoda enquanto repórter de política, né? Eu penso que o governo poderia ter buscado uma reforma do orçamento pactuada, né? E não optar por uma solução via Supremo. Você é uma das principais especialistas aí nesse jogo político e nessa relação entre poderes. Está aí o erro, né, de não ser ali pela política, porque a causa, aparentemente, a gente lendo as decisões, são nobres ali, questões de transparência e por aí vai, ou não haveria outro jeito na atual quadra, no atual espírito do tempo da política brasileira, de ser por uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Caio, eu prefiro separar em duas partes a decisão do Supremo. O que diz respeito a suspender o envio dos recursos, que não tem transparência, que a gente não consegue saber quem está enviando, ou para onde está indo, ou com qual finalidade, essa me parece uma decisão que está no escopo da competência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já tinha tomado uma medida, exigido isso, nem foi um processo iniciado pelo ministro Flávio Dino, né? Ele está retomando uma decisão que o Supremo já tinha dado. Então, aqui eu acho que não tem nada para a gente dizer que o Supremo está interferindo onde não deveria. De outro lado, a gente pode falar sobre a suspensão das emendas individuais impositivas, ou mesmo das emendas de bancada impositivas, mas que estão vinculadas a um projeto específico, que tem uma destinação clara prevista na lei orçamentária. Aí, me parece que sim, que a gente tem um problema na decisão do Supremo, que é muito difícil justificar, porque a gente está falando, inclusive, de um processo orçamentário que está constitucionalizado. Então, o Supremo não pode dizer que o tamanho do orçamento que o Congresso está tomando conta, que isso é incompatível com a ordem constitucional brasileira. É ruim para o arranjo governativo, é ruim para as políticas públicas, é ruim para o governo, mas eu acho que não sou advogada, mas não me parece que está ferindo a ordem constitucional. Eu também não tenho certeza do quanto que o Executivo teria outro... Eu não sei se eu concordo que o Executivo está terceirizando, tá? Mas, por outro lado, não me parece que o Executivo teria... que há espaço nessa Câmara dos Deputados, com o presidente Arthur Lira, para se discutir o arranjo orçamentário e a legitimidade do Executivo de definir a alocação dos recursos e a priorização de políticas públicas. O Arthur Lira acha que cada um dos 513 deputados e dos 81 senadores tem a mesma legitimidade do presidente da República para definir as políticas públicas e a alocação de recursos do país. Ele diz isso o tempo todo. Então, não me parece que há muito espaço para essa negociação. Bom, de qualquer forma, né, Daniel, o impacto já está aí, essas duas PECs que ele tirou da gaveta, né? As duas PECs, na prática, uma permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo, e a outra, que me parece que pode virar emenda constitucional já na próxima semana, porque já foi aprovado pelo Senado, se não houver nenhuma alteração, e PEC não tem sanção presidencial, já entra ali, limita e restringe. Tem mais coisa vindo por aí? Eu tenho conversado muito sobre possibilidades de mudanças ali, ajustes na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, além da resposta ser por meio de PECs, projetos de lei que restringam os poderes do Supremo, ser também em algum manuseio ali, algum arranjo na lei de diretrizes orçamentárias que tem que ser aprovada aí esse mês, né, Daniel? O que está vindo por aí? O que mais está no forno de retaliação, talvez, ou de medidas nesse sentido? Caio, um dos pontos ali centrais para a gente acompanhar por onde vão essas negociações, talvez até o principal fórum de negociação a ser criado ali entre Executivo, Legislativo e Supremo, talvez seja a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Normalmente,
ela é votada, aprovada antes do recesso parlamentar, no início de julho, e aí dedica-se o segundo semestre para discutir a lei orçamentária efetivamente do ano seguinte. No ano passado e neste ano, esse processo atrasou. A lei de diretrizes orçamentárias acabou ficando para depois e acabou coincidindo com essa crise deflagrada pela decisão de Flávio Dino, referendada pelo plenário. Ontem, à tarde, à noite, eu conversei com o relator da nova LDO, o senador Confúcio Moura, que é do MDB, moderado, dialoga com todo mundo. E ali eu comecei a visualizar um caminho para negociação. Qual que é a primeira percepção do Confúcio? Ele vai levar essa percepção em setembro para os líderes da Câmara e para os líderes do Senado a fim de fazer uma negociação. Apresentar um cardápio de soluções partindo do diagnóstico de que do jeito que está não dá para ficar. O Congresso está nervoso, são palavras dele, o Congresso não vai aceitar uma mudança abrupta e relevante do processo das emendas parlamentares, mas do jeito que está, o orçamento fica ingovernável daqui a alguns anos. Então é preciso achar algumas brechas, inclusive, nesse montante muito grande de emendas parlamentares. Duas possibilidades ali que ele ventila. Uma, para emendas PIX. Hoje as emendas PIX são para investimento e para custeio dos municípios. Elas caem quando o parlamentar resolve fazer uma emenda, esse dinheiro é transferido para a conta única de uma prefeitura. E a partir dessa conta única, ninguém sabe para onde vai. É como você, ilustração que faz o Confúcio, é como você pegar um copo d'água e jogar num balde de água. Aquela água se dilui e você não consegue mais saber o que é a água do copo, o que é a água que já estava no balde. Isso pode mudar, você deixar o dinheiro para investimento, para projetos muito específicos ali, uma escola, um hospital, uma creche, uma quadra poliesportiva, e aí você consegue um gerenciamento melhor. A outra medida é acabar ou reduzir muito as emendas de comissão, que são aquelas comissões setoriais do Congresso, né? Saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento regional, e aí você diminui o tamanho daquelas emendas de comissão, hoje 11 bilhões de reais, e joga para as emendas de bancada. Parece um detalhezinho, mas as emendas de bancada são menos em quantidade e direcionadas para projetos maiores. Uma duplicação de rodovia, por exemplo. Então você tem um controle, um rastreio melhor de para onde vai. Pode caminhar por aí a negociação, se for a via da negociação mesmo, que é, para mim, a aposta de para onde vai caminhar uma tentativa de debelar essa crise. Ô Vitor, você vê um caminho aí de um acordo possível, do Congresso disposto a adotar essas medidas? Então, tem essa possibilidade aventada, né, trazida pelo Daniel, inclusive, Caio, sobre a questão de você tentar tirar uma parte dos recursos das emendas de bancada, das emendas de comissão para levar para a bancada, transformá-las em emenda de bancada. Inclusive, essa é uma possibilidade aventada pelo próprio senador Ângelo Coronel, que é o relator da proposta de lei orçamentária anual PILOA de 2025. Essa é uma possibilidade aventada e existe também, Caio, uma perspectiva, uma expectativa de que os próprios articuladores políticos do governo Lula comecem, de fato, a negociar e agora com um poder de barganha maior a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a gente sabe, desde o começo do governo, há muitas críticas por parte de parlamentares sobre a articulação política do governo Lula. Houve, inclusive, uma crise instalada publicamente entre o ministro Alexandre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, o governo ganha um poder de barganha maior, um poder de negociação maior com o Congresso Nacional, exatamente para virar esse fiel da balança e trazer uma solução que contemple, na verdade, os interesses tanto do Executivo, que clama, assim, por mais independência, né, mais capacidade, inclusive, de destinar o orçamento público, enquanto o Congresso, na verdade, foi fortalecido nos últimos anos com, por exemplo, o orçamento secreto, né, por meio das tais chamadas emendas de relator, que o STF declarou que não deveriam ser utilizadas daquela forma, né, que a forma com a qual o orçamento secreto funcionava era inconstitucional. Então, a partir dessa nova composição do Congresso Nacional, né, dessa relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo,
a gente vai ver agora uma tentativa, pelo menos, de relação de uma definição consensuada, patrocinada, sim, pelo governo Lula, que comemora, na verdade. Vocês falavam antes sobre ser patrocinada pelo governo. Todo mundo jura de pé junto que não foi, né? Sim. Todos em on juram que não patrocinaram, não discutiram, não dialogaram com ministros do Supremo. Mas a gente vê essa nova realidade orçamentária no país, Caio, a partir do enfraquecimento político do governo Bolsonaro, a partir principalmente de quando chega a pandemia desembarca no Brasil, e Bolsonaro, né, que estava mais preocupado com alguns assuntos polêmicos envolvendo o vírus, desistiu de governar. Então, repassa, inclusive, muitas responsabilidades para o Congresso Nacional e se protege. Isso antes também até, né? Acho que isso aí começa com a Dilma, né? Começa com a Dilma e depois pula para o Temer, depois com o Bolsonaro, o Lula chega... especificamente sobre o orçamento secreto. Sim, claro. O Léo, eu achei interessante que você tinha colocado da questão fiscal, né? O quanto que beneficia o governo na questão fiscal, né? Salvo engano, depois do contingenciamento, o governo federal tem 111 bilhões de reais disponíveis para investir e o Congresso emenda 50 bi. Então, a gente está falando de uma possibilidade de aumento exponencial, né, do governo diante de um Congresso que resiste a aceitar essa receita do governo de ampliar a receita, né, e também de um governo que resiste a cortar gastos. Do ponto de vista fiscal, você enxerga vamos dizer assim, um presente para o Lula maior do ponto de vista político ou fiscal? Acho que são os dois, né? O próprio presidente Lula, numa declaração na rádio ontem, ele disse assim, eu não quero dar dinheiro para o deputado que fica falando mal de mim 24 horas por dia. Então, claro que tem uma questão política importante aí. Mas a questão econômica, ela é significativa, por quê? Porque a gente está assistindo um esgarçamento do orçamento, né? Se a gente olhar assim, o dinheiro que o parlamento controla, ele é realmente tão significativo, ele é tão expressivo, ele só é importante nesse contexto de absoluta escassez, né? O marco fiscal está promovendo, junto com políticas de aumento real de salário mínimo e as vinculações, indexações, etc., um esgotamento muito rápido, né, do orçamento discricionário, que é aquele que o governo pode alocar onde quiser. O presidente Lula não tem disposição de fazer qualquer reforma no modelo até 2026, então ele está buscando uma maneira de chegar até 2026, sendo que ele inverteu uma lógica que é muito tradicional nos poderes executivos, né, em geral, que é o prefeito, o governador, o presidente assume, ele faz um ajuste nos 2 primeiros anos e solta a rédea nos 2 últimos. Esse governo fez o oposto, né? Ele soltou as rédeas nos 2 primeiros anos e agora precisa achar dinheiro para abastecer a coisa até 2026. Como não tem disposição de mexer em marco fiscal, em reforma, etc., e o Congresso já botou uma linha vermelha ali na questão de aumento e aprovação de novos impostos, aonde que ele vai achar dinheiro, né? Então, é claro que essa disputa por recursos, né? Aliás, os deputados se recusaram a colocar esse dinheiro no PAC, né? Foram convidados lá pelo Rui Costa e decidiram não colocar porque achavam que não iam ganhar nenhum crédito. Assim, o cara falou, eu não vou inaugurar pedaço de ponte, né? E agora você tem um argumento de força, né, para levar uma parte desses recursos, sim, né, para que o governo possa ter um cronograma de entregas até 2026. É bom a gente estar falando dessa questão fiscal. Eu não sei se a gente está com uma tela preparada, pronta, Fernanda, para a gente exibir, que a gente mostra o tamanho que a gente está falando dessas emendas. É um levantamento, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas e do IBRE, mostrando essa evolução das emendas parlamentares no orçamento federal ao longo da última década, né? Os repasses, eles aumentaram quase 7 vezes, tá aí o telão já em exibição. Os valores em bilhões de reais são, em 2014 eram 6,14 bilhões de reais em emendas no orçamento federal, foi para 3,43, 2016 12,22. Aqui eu começo a achar fantástico, porque conforme aumenta ali a fragilidade política dos presidentes da República, aumenta o número, o papel das emendas parlamentares dentro do orçamento federal. Olha aí, 2017, 13 bi, 2018, 12, 2019, 13, olha 2020, 36 bi, que é exatamente o que o Irajá estava lembrando aqui, 2021, 33 bi, 2022, 25 bi, 2023, 35 bilhões e 2024,
44 bilhões. É muito dinheiro na mão dos parlamentares que foram ali avançando sobre esse controle do orçamento federal. Agora, professora, você deu um excelente diagnóstico na sua primeira intervenção, né? Essa separação entre o que é uma questão de transparência e o que é uma questão de subverter toda essa lógica dos últimos anos na política brasileira, de quem comanda o dinheiro. E quem comanda o dinheiro comanda o poder também. O que você vislumbra aí nos próximos dias, nas próximas semanas? Uma acomodação ou uma deterioração institucional? Bom, Caio, futurologia não é o forte dos cientistas políticos e a gente provavelmente tem menos informação do que vocês para responder essa pergunta. Eu espero que a gente esteja caminhando para uma acomodação no sentido de que os atores políticos responsáveis pela condução do país aceitem sentar na mesa e conversar. Com relação à execução orçamentária ou ao quinhão que interessa ao legislativo, a gente tem que lembrar que há tempo para essas conversas serem feitas com calmas, porque a gente está na janela de vedação eleitoral e há muita restrição aos gastos. Principalmente a parte dos recursos que é transferida aos municípios diretamente. Então, eu acho que há bastante tempo para os atores políticos envolvidos sentarem com calma, negociar e chegarem a um acordo. Esse momento que o Flávio Dino, né, suspende a execução das emendas também não é um momento propício para isso, porque já não estávamos num fluxo grande de execução. Então, é um momento propício para se conversar e para se chegar a um acordo. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que é pouco observada e que a gente está resgatando num estudo que eu estou fazendo na Fundação Getúlio Vargas, junto com o professor Fernando Limonge, a Joyce Luz e uma grande equipe de pesquisa sobre a execução das emendas orçamentárias, que isso que se chamou de emendas de relator do orçamento secreto, essas emendas já são permitidas no orçamento desde 2006. E a gente conseguiu retornar, já conseguiu recuperar os dados de execução desde 2013, o nosso plano é conseguir voltar até 2006, e as emendas de relator já representavam as emendas de relator destinadas exclusivamente para investimentos e despesas correntes, tá? Eu não estou falando do ajuste da peça orçamentária. Elas já representavam, desde 2013, a maior parte dos recursos que os deputados e senadores indicavam no orçamento. O que a decisão do Rodrigo Maia em 2020 faz é dar um identificador diferente para as emendas de relator, destinadas ao investimento e despesas correntes, das emendas de relator que tinham como objetivo cancelamento de despesas e o ajuste da peça orçamentária. Então, tem um objeto aí para a gente estudar do que é de fato novo e o que é uma maior transparência, inclusive permitiu que se desse fim a essa prática. O que tem de novo é o que você mostrou nesse gráfico, um crescimento exagerado do montante do orçamento e, sobretudo, do montante discricionário do orçamento à disposição do Executivo, que o Legislativo está controlando. Bom, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando nesse assunto. Até já.